Recebamos nosso pastor Lorival de Almeida. Glória a Deus. Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Obrigado pela presença de todos vocês, que Deus vos abençoe muito. Gostaria que vocês abrissem comigo as vossas Bíblias no Salmo 51. Conforme a sua infinita graça, ó Pai, perdoa as minhas transgressões, faz-me sentir mais uma vez a graça, misericórdia alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a sua alegria, renova em mim seu amor, ó meu Senhor. Esse hino se chama Salmo 51. Já acharam, meus irmãos? Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. É um cântico. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Nós vamos meditar mais, mas a gente vai aos poucos. Agora, feche os vossos olhos e digam: fala comigo nessa tarde, Senhor. Fala comigo nessa tarde, Senhor. Fala comigo nessa tarde, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, fala comigo nessa tarde. Fala com o seu povo nessa tarde. Fala com os ouvintes nessa tarde. Fala com os nossos telespectadores nessa tarde. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, a palavra do Senhor nos é alimento de noite e de dia. Nós precisamos da palavra do Senhor, é muito importante para nós. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Tome os seus assentos, meus irmãos. Louvado seja Deus. Uma pessoa é considerada criminosa quando ela transgride a lei. Então essa pessoa é considerada uma pessoa criminosa justamente por ter transgredido a lei. Espiritualmente falando, uma pessoa, ela é considerada pecadora quando ela transgride as normas, os mandamentos do nosso Deus. Todos pecaram, é o que diz a Bíblia. Quem nunca pecou aí, levanta a mão. É só um irmãozinho ali, mas eu acho que ele não entendeu. Se ele entendeu, vamos crucificá-lo já já. A verdade, meus irmãos, é que todos nós pecamos, não é? A Bíblia fala que não há um justo sequer. Todos nós pecamos e estamos carentes da misericórdia do Senhor. Eu gosto de comparar a nossa vida como uma estrada ou como uma linha de trem. E às vezes eu começo a imaginar estações. O pecado existe, não é? Ninguém pode passar direto do pecado para o perdão, existe um processo. Para que nós sejamos perdoados, nós temos que, sendo nós os responsáveis pelo trem da nossa vida, nós temos que no mínimo parar na estação do arrependimento. Não dá para achar que o perdão é automático. Ai de nós se não existisse o perdão, não é? Ele existe.
O perdão retira dos nossos ombros um fardo pesado. O perdão retira de sobre nós um peso que nós não podemos carregá-lo. Sentimento de culpa, algo que nós não podemos suportar. Só o perdão pode permitir que, em alguns casos, a mão de Deus saia de sobre nós. Somente o perdão. É no caso do salmista Davi. Claro que é um caso à parte, não é? Mas Davi sentia o peso da mão de Deus noite e dia, porque ele havia pecado. O perdão acaba com o sentimento de culpa. O perdão, ele acaba com o sobressalto, com o pesadelo, com as nossas questões nervosas. Quando nós fazemos algo que não é bom, nós ficamos nervosos. Somos acometidos pela ansiedade. Às vezes pela tristeza, que não é nem a tristeza do arrependimento ainda. E só o perdão de Deus pode nos livrar de tudo isso. O perdão de Deus restaura a saúde. O perdão de Deus restaura a paz. O perdão de Deus restaura o bom humor. Qualquer pessoa que carrega sobre si um fardo horrível, horrendo de pecados, é uma pessoa que sempre está de mau humor. E o perdão dos nossos pecados nos devolve a alegria que o pecado roubou. Uma pessoa que peca e sabe que está pecando é uma pessoa triste. Agora, mais uma vez eu volto a dizer, entre o pecado e o perdão existe uma estação chamada arrependimento. A Bíblia Sagrada nos diz que veio João Batista pregando: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino de Deus. E posso atestar a vocês que não há perdão sem arrependimento. Depois veio Jesus falando a mesma coisa: arrependei-vos, é chegada a vós o reino de Deus. Existe uma ocasião que a Bíblia Sagrada fala que, expulsando demônios, Jesus deixou bem claro àqueles que se opunham e aqueles que diziam que ele expulsava demônios pelo príncipe dos demônios. Ele disse: olha, se eu expulso demônio e é pelo dedo de Deus, conseguintemente é chegado a vós o reino de Deus. Observem vocês, meus irmãos, que existem maneiras de entendermos quando Deus está agindo. Uma certa ocasião, Pedro havia pregado a uma multidão em Jerusalém, e a Bíblia Sagrada nos diz que Pedro foi claro e enfático, dizendo: arrependei-vos, convertei-vos, para que venha sobre vós tempos de refrigério, pelo sopro da presença do Espírito. Está traduzindo na linguagem de hoje. O perdão existe. Diga em voz alta: o perdão existe. E eu preciso do perdão de Deus. Mas o perdão não é automático, como eu disse a vocês. Nós temos que passar pela estação do arrependimento. E para chegarmos a esta estação, é claro que nós temos, meus irmãos, de passar pela convicção de que somos pecadores e que estamos em pecado. São coisas que antecedem obrigatoriamente o perdão dos nossos pecados, o perdão de Deus que vem sobre as nossas vidas. Existem situações em que as pessoas, às vezes, meus irmãos, não entendem que tem que ter o perdão de Deus. Não entendem Deus, não entendem a si mesmas. Existem questões que nós poderíamos colocar. Vou colocar só duas, embora eu tenha enumerado umas 7 ou 8. A primeira questão é: quando as pessoas desconhecem a palavra de Deus, e as pessoas vivem então uma vida pecaminosa.
E é aquele famoso tempo da ignorância que a Bíblia Sagrada fala. É preciso sair desse estágio de ignorância, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas há de se sair da ignorância, porque a palavra de Deus é chegada a vós. Vocês já sabem que quando uma pessoa transgride a ordem de Deus, essa pessoa está pecando contra Deus, se opondo a Deus. Então existem as pessoas que são ignorantes, mas existem as pessoas também, que mesmo sabendo que não são pessoas que praticam boas coisas, essas pessoas não sabem relevar o quanto o pecado faz mal a elas, porque são pessoas que estão acostumadas com o pecado. E o pecador tem que entender, tem que ter a convicção de que precisa se arrepender. Nós podemos perceber claramente quando um pecador quer ser perdoado, e também podemos entender quando uma pessoa quer o perdão sem arrependimento. É pessoa que sai atirando para todo lado quando a pessoa é pega num pecado, por exemplo. Nós fomos a uma cidade do interior de São Paulo, e durante o culto um rapaz saiu com uma jovem e aconteceu o que não era para ter acontecido. E ele foi flagrado e foi trazido para a igreja. Veio o pai, veio a moça, veio todo mundo. A princípio ele começou bem: olha, realmente eu errei e não sei o quê. Mas só foi falarmos para ele: olha, Deus perdoa se você se arrepender. As questões legais serão debatidas com as autoridades. Mas quando ele entendeu que, puxa, Deus me perdoa, ele achou que a coisa estava mole. Achou que poderia passar então da estação, ou seja, do pecado para o arrependimento, ou para o perdão, sem passar pela estação do arrependimento. E a gente percebe quando isso acontece, porque a pessoa começa a tirar pedras para tudo e quanto é lado. De repente, contra qualquer tipo de prognóstico, aquele rapaz, ao invés de se arrepender, pedir perdão, não, ele começou a atirar. É porque o fulano de tal faz pior do que eu. É porque o ciclano de não sei o que lá fez isso e fez aquilo. Perdão sem arrependimento, perdão achando que comparar o seu pecado aos dos outros produz perdão. E não é isso que a Bíblia Sagrada fala. Todos nós somos pecadores, isso a Bíblia diz. Todos nós cometemos erros, isso a Bíblia diz. Mas a Bíblia fala também que nós prestamos contas pessoalmente e individualmente de nós mesmos. O pecador tem que reconhecer a necessidade do perdão de Deus e se humilhar. Não adianta achar que vai se defender ou acusar outras pessoas e sairá justificado, porque isso não acontecerá. A escuridão continuará sobre essa pessoa, sobre essa casa e sobre essa família. O peso vai continuar sobre essa pessoa. A situação do estado nervoso vai continuar a mesma. A vida de ansiedade vai continuar a mesma. O medo da morte vai crescer a cada dia, porque com o passar do tempo a pessoa sabe que viverá menos. É preciso o perdão. O salmista, meus irmãos, ele reconhece o seu pecado. Versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele não está dizendo, Saul pecou como eu. Ele não está dizendo, Urias também é pecador. Ele não está dizendo, eu pequei com Betseba, ou Batseba, mas porque ela estava de biquíni no terraço. Não. Ele está dizendo, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz
o que a teus olhos parece mal. O salmista não está buscando justificar-se. Ele clama, ele se ajoelha, ele confessa. O pecador arrependido entende as consequências naturais do seu pecado e suporta calado e humildemente as situações que são passageiras se houver arrependimento e perdão. Ele sabe que precisa passar por isso. Ele sabe que tem que reconhecer onde foi que aconteceu o erro. Se o salmista quisesse o pecado sem o arrependimento, certamente ele faria diferente. Ele poderia dar umas explicações, como tem sido comuns as explicações nos dias de hoje. Como eu disse a vocês, Davi estava na sua casa, e Batseba estava no terraço da casa dela, e tomava sol, aquele solzinho. Talvez o médico tenha dito para ela: você precisa de vitamina D, né? Mas a verdade é que a Bíblia não fala isso, e eu creio que não. Uma mulher para tomar sol, uma situação para deixar Davi totalmente sem raciocínio, totalmente sem controle, certamente ela não estava bem vestida. Davi não disse: não, Batseba estava lá naquela situação. A mulher de Urias é a culpada também. Mas não, a Bíblia Sagrada fala que ele preferiu outro caminho, e é o caminho que dá certo. O único que leva ao perdão, à restauração, e traz de volta a alegria do coração das pessoas. Pequei contra ti, eu conheço as minhas transgressões, eu pequei contra o Senhor. A Bíblia Sagrada fala da história do filho pródigo, o filho desperdiçador. A Bíblia fala que ele chegou para o papai e falou: pai, me dá a herança, eu quero, enquanto eu sou jovem, eu quero aproveitar a vida. E a juventude hoje fala a mesma coisa. Alguns chegam a dizer: mas eu não quero economizar agora para o futuro, porque eu tenho que aproveitar a minha juventude, a minha força, conhecer o mundo agora. Às vezes ficam velhos, não tem nada, passam dificuldades, não tem o mínimo do mínimo, que é um plano de saúde. Porque desperdiçaram, porque foram pródigos. E esse rapaz chega para o pai e fala: pai, eu quero a minha herança. E a Bíblia fala que o pai chegou e falou: aqui está a sua herança, e deu também a herança do outro filho, para os dois. Ele foi e gastou, aproveitou a vida, entre aspas. De repente, quando ele percebeu, já não tinha mais nada, mas nada mesmo. Já não tinha mais dinheiro, já não tinha mais amigos, já não tinha mais nada. Ele poderia ter alegado que ele saiu de casa porque o irmão dele mais velho era chato. O meu irmão mais velho é meio chato, então vou sair de casa que achei melhor. Mas quando ele se viu nessa situação, ele preferiu o caminho do arrependimento. Ele disse: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Eu quero voltar, pai. Nem que eu não seja digno de ser chamado seu filho, eu quero voltar, porque eu estou arrependido. É assim que se quebra, meus irmãos, o elo do pecado. Essa escolha mudou a vida do filho pródigo, e acabou redundando numa grande festa. Recebeu de novo o anel, as sandálias, os calçados, e o pai ainda matou o boi cevado, picanha e filé mignon da boa, porque se arrependeu, foi recebido pelo pai e foi perdoado. Não resista se Deus está falando contigo. Você que não conhece a Deus, talvez você não tenha a dimensão do quanto você faz mal quando você peca contra Deus. Mas a partir de hoje você sai da estação da ignorância
porque todos nós pecamos e todos nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. A partir de hoje você tem a oportunidade de ver a sua vida restaurada, deixar de lado completamente essa vida miserável, essa vida com esse fardo horrível, deixar de uma vez por todas esse sentimento de culpa que te consome de noite e de dia. Quantas pessoas estão aqui que não são pessoas ignorantes, são pessoas que cometeram erros e sabem que cometeram erros, e estão com medo de Deus, não se aproximam, não se envolvem, acham que o tempo vai apagar o pecado. Tempo não apaga pecado. O que apaga o pecado é você confessar o seu pecado e arrependido pedir perdão. É assim que o seu pecado é apagado, é assim que o seu pecado é perdoado. Olha, meus irmãos, lá no céu não entra pecado, lá no céu não entra nenhum tipo de pecado. Você precisa hoje sair daqui na situação que o salmista coloca, do versículo 10 ao 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Meus irmãos, que oportunidade para sairmos daqui flutuando na presença de Deus. Que oportunidade para falarmos com Deus. Senhor, eu reconheço que eu não tenho sido bom para o Senhor, ou seja, eu reconheço que eu tenho sido faltoso para contigo. Pai, purifica-me, perdoa, renova em mim um espírito novo, um coração reto. Senhor, não me lance fora da sua presença. Senhor, eu quero de novo a alegria da tua salvação. E você vai ver o quanto é gostoso se livrar do fardo. Esse medo que você sente, essa ansiedade, essa coisa ruim, isso não é natural. E você hoje está sabendo que você pode se livrar disso. Quanta gente perdoada, e quanta gente ainda carente do perdão de Deus. Jesus, ele foi à cruz do Calvário, e a Bíblia fala que ele levou sobre si os nossos pecados. Através da morte de Cristo nós podemos ser perdoados. Você que não conhecia essa palavra, hoje você conhece. Se você receber de Deus o perdão e arrependido se entregar a Ele, você vai ver o quanto é bom viver uma vida tranquila, uma vida com alegria, uma vida com um coração puro, com um espírito reto, uma vida de certezas. Você vai ver que é muito melhor do que essa vida que está te consumindo pouco a pouco. Que Deus tenha falado ao seu coração, que Deus tenha falado à nossa vida. Todos nós precisamos dessa palavra, porque todos nós pecamos e carentes somos da glória de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Mais uma vez vamos cantar o Salmo 51. Conforme a sua infinita graça, ó Pai, perdoa as minhas transgressões, faz-me sentir mais uma vez a graça. Canta, igreja, bem bonito. Misericórdia alcançarei, mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a sua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor.